Manual de Persuasão do FBI. O guia definitivo para fazer amigos e influenciar pessoas. Introdução. O FBI e a arte da amizade. Quando você pensa no FBI, provavelmente não imagina um bureau de investigação amigável. Mas foi exatamente isso que Jack Schaefer desenvolveu durante seus 20 anos, como agente especializado em análise comportamental. Seu trabalho não era apenas prender criminosos, era muito mais sutil e poderoso. Ele precisava fazer inimigos se tornarem amigos, convencer pessoas a trair seus próprios países e transformar hostilidade em confiança. Schaefer descobriu algo revolucionário. As mesmas técnicas usadas para recrutar espiões poderiam ser aplicadas em qualquer situação da vida cotidiana, seja para conseguir um emprego melhor, estabelecer relacionamentos duradouros ou simplesmente ser mais querido pelas pessoas. Os princípios psicológicos que ele desenvolveu funcionam universalmente. A história de Vladimir ilustra perfeitamente esse poder. Vladimir era um espião estrangeiro capturado com documentos secretos. No primeiro encontro, ele jurou jamais falar com Schaefer, mas o agente do FBI não tentou intimidá-lo ou interrogá-lo. Em vez disso, simplesmente se sentou na frente dele dia após dia, lendo o jornal em silêncio. Semanas se passaram até que Vladimir, consumido pela curiosidade, perguntou por que Schaefer continuava aparecendo. A resposta foi simples: porque quero conversar com você. Meses depois, Vladimir não apenas falou, ele confessou tudo, não porque foi forçado, mas porque genuinamente gostava de Schaefer e o considerava um amigo. Capítulo 1. A fórmula matemática da amizade. Todo relacionamento humano pode ser descrito por uma fórmula surpreendentemente simples. Amizade, mais proximidade, plus frequência, mais duração, intensidade. Essa descoberta revolucionária explica como construir qualquer tipo de relação, desde uma conversa casual até um casamento duradouro. A Operação Gaivota demonstra essa fórmula em ação. Gaivota era um diplomata estrangeiro de alto escalão que os americanos queriam recrutar como espião. O agente Charles recebeu a missão impossível de transformar esse homem em um traidor disposto a vender segredos de seu próprio país. Charles começou estabelecendo proximidade. Durante meses, ele simplesmente aparecia nos lugares que Gaivota frequentava, especialmente no caminho para o mercado que o diplomata visitava semanalmente. Mas Charles nunca o abordou diretamente. Simplesmente estava lá, sendo visto. Depois, veio a frequência. Charles aumentou gradualmente o número de vezes que Gaivota o via, sempre mantendo uma distância segura, nunca parecendo ameaçador. A duração foi o próximo passo. Charles começou a seguir Gaivota até dentro do mercado, estendendo o tempo que passavam no mesmo espaço. Finalmente, a intensidade foi construída através da curiosidade. Gaivota, como qualquer pessoa inteligente, estava intrigado. Quem era esse americano? Por que ele sempre estava por perto? O que ele queria? Quando Charles finalmente se apresentou, Gaivota sorriu e disse: "Foi o que pensei." A curiosidade havia sido satisfeita, mas uma conexão real havia se formado. Gaivota eventualmente concordou em se tornar espião, não por dinheiro ou coerção, mas porque genuinamente gostava de Charles. Essa mesma fórmula funciona em situações cotidianas. Philip, um jovem recém-formado em Los Angeles, estava desesperado para fazer amigos na cidade grande. Schaefer o aconselhou a frequentar regularmente um bar próximo ao seu apartamento, estabelecendo proximidade. As visitas diárias criaram frequência. Permanecer mais tempo a cada visita construiu duração. E sua coleção peculiar de bolinhas de gude antigas forneceu a intensidade, a isca de curiosidade que fez as pessoas quererem conhecê-lo. A fórmula não é mágica, mas reflete como as relações naturalmente se desenvolvem. Compreendê-la permite acelerar e otimizar o processo de fazer amigos. Capítulo 2. Sinais não verbais. A linguagem secreta da atração. Antes mesmo de falar uma única palavra, você já está comunicando intensamente. Seu cérebro funciona como um scanner territorial, constantemente avaliando se as pessoas ao seu redor são amigas, neutras ou inimigas. A boa notícia
é que você pode controlar conscientemente os sinais que envia. Existem 3 sinais amistosos fundamentais que funcionam universalmente: o movimento de sobrancelhas, a inclinação da cabeça e o sorriso genuíno. O movimento de sobrancelhas é um gesto rápido, durando apenas 1/6 de segundo, que sinaliza "eu não sou uma ameaça". A maioria das pessoas faz isso inconscientemente ao cumprimentar alguém. Você pode usar esse sinal à distância para testar o interesse de alguém. Se a pessoa retribuir o movimento, é seguro se aproximar. A inclinação da cabeça é ainda mais poderosa. Quando você inclina a cabeça para um dos lados, está expondo sua artéria carótida, uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. Evolutivamente, isso sinaliza confiança total na outra pessoa. Mulheres fazem isso naturalmente mais que homens, e pessoas que inclinam a cabeça são percebidas como mais atraentes e confiáveis. O sorriso genuíno é o mais complexo dos 3. Existe uma diferença crucial entre sorrisos reais e falsos que o cérebro humano detecta instantaneamente. Um sorriso genuíno envolve não apenas a boca, mas também os olhos, criando pequenas rugas nos cantos que cientistas chamam de pés de galinha. Sorrisos falsos tendem a ser assimétricos e não sincronizados. Schaffer usou esses sinais em uma situação real ao interrogar um suspeito de abuso infantil. Embora considerasse o comportamento do homem repugnante, ele simulou sinais amistosos perfeitos: movimento de sobrancelhas calculado, inclinação da cabeça e sorriso genuíno artificial. O resultado foi imediato. O suspeito confessou antes mesmo de qualquer pergunta ser feita, dizendo: "Como você pode me tratar com tanto respeito depois do que fiz?" Mas os sinais também podem trabalhar contra você. A carranca urbana é um exemplo perfeito. Pessoas que cresceram em ambientes perigosos desenvolvem uma expressão facial que diz "não mexam comigo". Embora útil para a autodefesa, essa expressão afasta oportunidades de amizade. O toque é outro sinal poderoso, mas deve ser usado com extremo cuidado. No início de qualquer relação, toques seguros se limitam à área entre o cotovelo e o ombro e de mão a mão. Tocar a parte inferior das costas de uma mulher é considerado íntimo e só deve ser feito quando o direito foi claramente estabelecido. As práticas isomórficas, ou espelhamento, são talvez as mais fascinantes. Quando você inconscientemente imita a postura corporal de alguém, está criando conexão. Se a pessoa cruza os braços, você cruza também. Se ela se inclina para frente, você faz o mesmo. O cérebro processa isso como comportamento normal e não levanta suspeitas. O poder do espelhamento pode ser testado facilmente. Em um grupo de amigos, mude conscientemente sua postura. Dentro de 20 a 30 segundos, outros membros do grupo irão inconscientemente espelhar sua nova posição. Capítulo 3. A regra de ouro da amizade. A técnica mais poderosa para fazer qualquer pessoa gostar de você pode ser resumida em uma frase: faça com que ela se sinta bem consigo mesma. Parece simples, mas requer o domínio do próprio ego. Talvez o maior desafio para a maioria das pessoas. Nosso instinto natural é falar sobre nós mesmos, nossas conquistas, nossas opiniões. Mas isso é exatamente o oposto do que devemos fazer. Quando você consistentemente faz alguém se sentir bem consigo mesmo, essa pessoa inconscientemente associa você a sentimentos positivos e, naturalmente, quer passar mais tempo em sua companhia. As declarações empáticas são a ferramenta principal para aplicar essa regra. A fórmula básica é "então você", seguido de uma observação sobre os sentimentos ou situação da outra pessoa. Por exemplo, se você vê alguém sorrindo, pode dizer "então você está tendo um bom dia". Se percebe que a pessoa parece cansada, pode comentar "então você teve um dia cheio". Uma conversa entre Ben e Vicky ilustra esse princípio. Quando Ben se aproxima de Vicky, que está rindo com amigos, ele diz: "Parece que você está se divertindo hoje". Vicky responde: "Com certeza, eu realmente precisava sair um pouco". Ben poderia ter mudado o foco para si mesmo, mas em vez disso, continua focado nela. "Então você esteve trabalhando muito ultimamente". Essa abordagem faz Vicky se sentir ouvida e compreendida. O elogio indireto é ainda mais poderoso que o elogio direto. Em vez de dizer "você é dedicado",
você cria uma situação onde a pessoa pode se elogiar. Por exemplo, é preciso muita dedicação para se comprometer com um projeto desse tamanho. Isso permite que a pessoa internamente pense, sim, eu sou dedicado, sem soar como bajulação vazia. Os elogios de terceiros eliminam a suspeita natural que as pessoas têm sobre elogios diretos. Se você disser para alguém, Mike me disse que acha você muito inteligente, essa pessoa aceita mais facilmente do que se você dissesse diretamente, você é muito inteligente. Schaefer aplicou isso estrategicamente no FBI. Semanas antes de suas propostas serem avaliadas por um novo diretor, ele procurava o fofoqueiro do escritório e comentava casualmente que finalmente tinham um diretor inteligente que sabia o que estava fazendo. Essas informações, inevitavelmente, chegavam ao diretor, que ficava mais predisposto a aprovar as propostas de Schaefer. O efeito de primazia é fundamental para entender como nossas palavras moldam a percepção da realidade. Se alguém descreve uma pessoa como não confiável, antes de você conhecê-la, você inconscientemente procurará evidências que confirmem essa primeira impressão. Por outro lado, se a pessoa é descrita como amigável, você dará múltiplas oportunidades para ela demonstrar essa qualidade. Schaefer usou isso de forma brilhante em interrogatórios. Quando seu parceiro saía da sala, ele dizia ao suspeito, você tem sorte de ter meu parceiro cuidando do caso. Ele é um detector de mentiras humano. Quando o parceiro retornava, e Schaefer perguntava se o suspeito havia cometido o crime, uma simples expressão de incredulidade do parceiro era suficiente para o suspeito confessar, exclamando, caramba, ele é mesmo bom. Capítulo 4. As leis universais da atração. Existem princípios psicológicos que regem a atração humana, funcionando como leis naturais que você pode usar a seu favor. A lei da semelhança é talvez a mais poderosa. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Não é apenas um ditado, é ciência. Pessoas gravitam naturalmente em direção àquelas que compartilham perspectivas, atitudes e atividades similares. Isso explica por que encontrar algo em comum rapidamente estabelece conexão. No FBI, Schaefer notou que agentes tendiam a contratar pessoas similares a eles mesmos. Ao longo de décadas, isso criou uma organização homogênea. Apenas com programas de ação afirmativa, essa tendência foi quebrada. Você pode usar essa lei ativamente, procurando pontos em comum. A roupa que alguém veste, os livros que carrega, até mesmo tatuagens, podem fornecer pistas sobre interesses compartilhados. Se você não tem experiência direta com o interesse da pessoa, pode usar experiências vicárias. Meu pai também era padeiro, ou minha irmã trabalha com isso. A lei da atribuição equivocada explica fenômenos aparentemente inexplicáveis de atração. Quando pessoas se exercitam, seus cérebros liberam endorfinas, criando uma sensação inespecífica de bem-estar. Se você estiver por perto quando isso acontece, a pessoa pode inconscientemente atribuir essa boa sensação à sua presença. Isso funciona até mesmo com experiências assustadoras. Casais que assistem a filmes de terror juntos frequentemente sentem maior atração um pelo outro. Soldados que sobrevivem a batalhas desenvolvem vínculos profundos. A experiência compartilhada, mesmo que negativa, cria conexão emocional. A lei da curiosidade é uma ferramenta poderosa para despertar interesse. Schaefer usou isso ao recrutar um diplomata norte-coreano. Em vez de abordar diretamente, ele visitou a loja do homem 3 vezes quando sabia que ele não estaria lá, deixando apenas recados assinados Jack Schaefer. Na terceira visita, incluiu seu número de telefone. A curiosidade crescente motivou o norte-coreano a ligar, perguntando quem era Jack Schaefer e o que ele queria. A lei da reciprocidade é fundamental na interação humana. Quando alguém nos dá algo, mesmo trivial, sentimos obrigação psicológica de retribuir. Organizações de caridade exploram isso, enviando pequenos presentes com pedidos de doação. O simples ato de oferecer café durante um interrogatório cria essa dinâmica. Benjamin Franklin descobriu algo contraintuitivo. Quando você pede um favor a alguém, essa pessoa passa a gostar mais de você. Isso acontece porque fazer favores nos faz sentir bem sobre nós mesmos,
e associamos esse sentimento positivo à pessoa que nos deu a oportunidade de ajudar. A lei da escassez funciona porque sempre desejamos mais aquilo que não podemos ter facilmente. Na aplicação de interrogatórios, Schaefer não se tornava imediatamente disponível para Vladimir. Mesmo depois que o espião pediu para conversar, Schaefer inicialmente o ignorou, aumentando o desejo de comunicação. Capítulo 5. Comunicação verbal. A arte de ouvir. A habilidade mais importante na comunicação não é falar bem, é ouvir atentamente. Um experimento científico ilustra dramaticamente nosso poder de bloquear sons. Cientistas implantaram eletrodos no cérebro de um gato faminto e colocaram um metrônomo tocando regularmente na sala. Inicialmente, o osciloscópio mostrava que o gato ouvia cada som, mas quando um rato foi introduzido na sala, algo fascinante aconteceu. O metrônomo continuou tocando, mas o osciloscópio parou de registrar os sons. O gato estava tão focado na presa que literalmente bloqueou outros estímulos auditivos. Isso acontece constantemente com humanos. Podemos estar fisicamente presentes durante uma conversa, mas mentalmente ausentes. Para ouvir verdadeiramente, você deve focar totalmente no que está sendo dito, mantendo contato visual cerca de 2/3 do tempo. O poder de ouvir atentamente foi demonstrado pelo Dr. Scott Finkelstein, um anestesista que precisa rapidamente ganhar a confiança de pacientes antes de cirurgias. Seu método: dou minha atenção total para cada paciente, mantenho contato visual, ouço, entendo seus sentimentos. O medo se desfaz, e então eles passam a confiar em mim. Tudo em menos de 10 minutos. Observação é igualmente crucial. Você deve monitorar constantemente os sinais não verbais para detectar palavras explosivas, termos que disparam reações emocionais negativas. Franzir os lábios é um sinal sutil, mas revelador de que a pessoa formou mentalmente uma objeção ao que você está dizendo. Se você notar isso, pode reformular sua abordagem antes que a pessoa vocalize a discordância. Um professor universitário aprendeu isso da maneira difícil quando disse: "Pelo menos branco é melhor que preto", referindo-se à tela do seu laptop. Um estudante negro interpretou isso como comentário racista, embora a intenção fosse puramente técnica sobre o funcionamento do computador. A vocalização, como você diz as coisas, é tão importante quanto o conteúdo. Tom de voz grave transmite interesse, enquanto tom agudo sugere surpresa ou ceticismo. Velocidade da fala comunica urgência ou desinteresse. Pausas estratégicas permitem que introvertidos processem informações antes de responder. Técnicas de investigação indireta permitem obter informações sensíveis sem fazer perguntas diretas que deixam as pessoas na defensiva. Declarações presumíveis exploram nossa necessidade humana de corrigir outros. Se você disser, a margem de lucro deve ser pelo menos 150%, a pessoa automaticamente corrigirá com a informação real. O princípio do quid pro quo funciona porque sentimos necessidade de retribuir informações recebidas. Se você primeiro revelar onde trabalha, a outra pessoa naturalmente fará o mesmo. A técnica de terceiros permite descobrir verdadeiros sentimentos sobre tópicos sensíveis. Em vez de perguntar diretamente sobre infidelidade, você pode dizer: "Minha amiga descobriu que o marido estava traindo. O que você acha disso?" A resposta revelará as verdadeiras atitudes da pessoa sobre o assunto. Capítulo 6. Construindo conexão profunda. Conexão é a cola que mantém relacionamentos unidos. Sem ela, qualquer relação permanece superficial e instável. Com ela, você pode construir amizades que duram décadas. O toque serve como um barômetro confiável da intensidade relacional. Estranhos se tocam apenas no braço ou mãos. Toques no joelho ou ombro indicam conexão estabelecida. O local mais íntimo que um homem pode tocar uma mulher em público é a parte inferior das costas. Isso sinaliza que ele ganhou o direito de exibir afeto publicamente. Um caso de espionagem real ilustra esse princípio. Analistas comportamentais do FBI estavam investigando um agente suspeito de vender segredos. Em vídeos de vigilância, eles observaram o agente tocando a parte inferior das costas de sua fonte feminina. Baseado apenas nesse gesto,
determinaram que o relacionamento havia se tornado íntimo, fornecendo um motivo para a traição. A investigação subsequente confirmou que o agente estava vendendo informações secretas. As práticas isomórficas e espelhamento podem ser testadas através da técnica Siga o Mestre. Depois de espelhar alguém por um tempo, mude sua postura. Se a conexão foi estabelecida, a pessoa inconscientemente espelhará sua nova posição dentro de 20 a 30 segundos. Jogar os cabelos é um sinal complexo. Se acompanhado de contato visual, indica conexão positiva. Sem contato visual, sugere desinteresse ou até irritação. Barreiras físicas revelam estado emocional. Braços cruzados criam proteção psicológica contra ansiedade ou desconforto. Objetos posicionados entre pessoas, copos, bolsas, almofadas, servem como barreiras inconscientes. Observar onde alguém coloca seu copo durante uma refeição pode indicar se a conexão está se fortalecendo ou deteriorando. Durante uma investigação, Schaefer observou uma testemunha pegar uma almofada e colocá-la no colo quando pediu para descrever o suspeito. Isso sinalizou desconforto. Usando declarações empáticas, ele descobriu que ela temia retaliação. Após eliminar essa preocupação, ela colocou a almofada de volta no lugar, indicando que a conexão havia sido restaurada. O posicionamento dos pés revela intenções sociais com precisão surpreendente. Grupos que formam círculos fechados com os pés não querem novos membros. Círculos abertos indicam receptividade. Duas pessoas com pés voltados uma para a outra estão tendo conversa privada. Pés voltados para as laterais sinalizam abertura para a inclusão de outros. Capítulo 7. Relacionamentos de longo prazo. Transformar amizades casuais em relacionamentos duradouros requer um ingrediente especial: afeto genuíno. Afeto vai além de interações superficiais e toca a essência emocional das pessoas. Pode ser reconhecido instantaneamente, mas é difícil de definir com palavras. O afeto possui 4 componentes fundamentais: compaixão, escuta atenta, reforço positivo e empatia. Compaixão manifesta-se através de preocupação genuína durante crises. É relativamente fácil manter relacionamentos quando tudo vai bem, mas é nos momentos difíceis que o verdadeiro caráter se revela. Pequenos gestos cotidianos, compartilhar trabalho doméstico, fazer elogios inesperados, oferecer segurança durante instabilidade, demonstram amor de forma tangível. Schaefer descobriu o poder duradouro da compaixão anos depois de deixar o FBI. Uma jovem mulher o reconheceu em um shopping e agradeceu por ter salvado sua vida. Ela havia sido vítima de sequestro anos antes, e embora policiais a tivessem resgatado fisicamente, foi a bondade e compaixão de Schaefer durante as entrevistas que iniciou seu processo de cura emocional. "Você pode ter se esquecido de mim", ela disse, "mas eu sempre me lembrarei da sua bondade." Escuta atenta em relacionamentos longos permite compreensão profunda das necessidades, medos e desejos do parceiro. Também revela pontos sensíveis que devem ser evitados, mesmo durante discussões acaloradas. Usar informações íntimas para ferir durante brigas pode causar danos permanentes. Reforço inadequado destrói relacionamentos mesmo bem intencionados. O parceiro negativista apenas critica erros, ignorando acertos. O parceiro perfeccionista exige padrões impossíveis antes de oferecer reconhecimento. O parceiro sádico permite que um único erro apague todo o histórico positivo. Atenção positiva consistente nutre relacionamentos. Pessoas nunca superam a necessidade de apreciação e reconhecimento. Elogios merecidos, lembrar datas importantes, incluir o parceiro em decisões e reconhecimento público das conquistas alimentam a conexão emocional. Presentes eficazes requerem atenção aos desejos reais do parceiro, não às suas próprias suposições. O marido que compra aspirador de pó no Dia dos Namorados não entende as necessidades emocionais da esposa. Observação cuidadosa e comunicação aberta previnem esses erros. Empatia. A capacidade de sentir como o parceiro se sente é essencial para relacionamentos duradouros. Anos juntos proporcionam vantagem natural para desenvolver essa habilidade,
permitindo detectar nuances sutis de humor e necessidades. Lidar com raiva requer estratégia específica. Pessoas irritadas experimentam a reação lutar ou fugir, comprometendo sua capacidade de raciocinar logicamente. O corpo precisa de 20 minutos para retornar ao normal após essa reação. Tentar argumentar racionalmente com alguém irritado é inútil. Primeiro a raiva deve ser ventilada. A combinação mágica para quebrar o ciclo da raiva envolve declarações empáticas, capturar e refletir os sentimentos, ventilação, permitir expressão da frustração e declarações presumíveis, direcionar para soluções. Por exemplo, você está irritado porque o cliente está esperando o relatório. Empática, permitir desabafo. Então, vou buscar a informação agora e terminar antes do seu encontro. Presumível. Capítulo 8. Relacionamentos no mundo digital. A internet criou oportunidades e perigos únicos para a formação de relacionamentos. As vantagens são significativas. Introvertidos se expressam melhor online. É mais fácil encontrar pessoas com interesses similares. O número de potenciais parceiros é infinitamente maior e há menor risco de constrangimento por rejeição. Entretanto, os perigos são igualmente reais. Qualquer coisa postada online pode ganhar imortalidade digital, sendo acessada por empregadores, parceiros ou até estranhos anos depois. Suas atividades virtuais criam pegadas digitais que revelam muito sobre você. A etiqueta digital é essencial. Smartphones devem ficar silenciosos em locais públicos. Conversas telefônicas não devem perturbar outros. Fotos comprometedoras podem ser hackeadas. Sexting pode ser usado como chantagem. Não deixe o mundo virtual interferir em relacionamentos reais. Constantemente checar o celular na presença de outros demonstra desrespeito. E-mails requerem cuidado especial. Nunca escreva quando estiver irritado. Pessoas emocionalmente perturbadas não pensam claramente. Sempre verifique o destinatário antes de enviar. Lembre-se que e-mails podem ser eternos e recuperados mesmo após serem deletados. O caso do professor e da modelo tcheca ilustra os perigos das relações virtuais. Um físico de 68 anos conheceu online uma bela modelo que queria se casar com ele. Após meses de comunicação, ela pediu para ele viajar à Bolívia para encontrá-la, trazendo uma mala que ela havia esquecido. A mala continha cocaína e o professor foi preso por tráfico. Sua namorada nunca existiu. Era provavelmente um homem usando fotos roubadas. Detectar mentiras online requer técnicas especiais. A técnica do então funciona quando alguém responde perguntas diretas, começando com então. Indica que estão prestes a dar uma resposta diferente da esperada. A terra do descreve respostas evasivas que evitam simples sim ou não, perguntando: por que eu deveria acreditar em você? Após qualquer afirmação, pessoas honestas simplesmente respondem: porque estou falando a verdade. Mentirosos tendem a se gabar de sua credibilidade com respostas elaboradas. Pesquisas mostram que 81% das pessoas mentem em perfis de namoro sobre atributos físicos. Mulheres mentem mais sobre peso, homens sobre altura. Cerca de 1/3 das fotos são imprecisas. Pessoas menos atraentes tendem a distorcer mais seus perfis. O viés da verdade nos predispõe a acreditar no que lemos online. O efeito de primazia cria filtros através dos quais interpretamos comunicações subsequentes. Criar hipóteses contrárias, assumir que a pessoa pode estar mentindo, ajuda a combater esses preconceitos. Relacionamentos virtuais tendem a se desenvolver muito rapidamente porque não há dicas não verbais para moderar o ritmo de revelação de informações íntimas. Isso cria vulnerabilidades. Pessoas revelam segredos que normalmente guardariam até conhecer melhor o parceiro. Investimento emocional crescente torna difícil terminar relacionamentos online, mesmo quando sinais de alerta aparecem. Dissonância cognitiva. Manter ideias conflitantes faz pessoas se recusarem a acreditar que foram enganadas, pois isso significaria admitir ingenuidade. A proteção mais eficaz é insistir em encontros visuais precoces através de Skype ou pessoalmente em locais públicos. Pessoas honestas querem conexão visual.
Mentirosos inventam desculpas para evitar exposição. Se alguém consistentemente evita encontros visuais, termine a relação imediatamente. Epílogo. A aplicação prática. A história do Dr. Graves. Uma história fascinante de mais de 100 anos demonstra que esses princípios psicológicos são universais e atemporais. O Dr. Graves, um espião alemão, recebeu a missão de recuperar cartas de amor comprometedoras, escritas por um príncipe alemão para uma aristocrata britânica. Graves aplicou metodicamente a fórmula da amizade. Estabeleceu proximidade, descobrindo os hábitos da mulher. Ela montava a cavalo no Hyde Park e comia morangos no Carlton Terrace entre 3 e 4 da tarde. Construiu frequência aparecendo nos mesmos locais diariamente. Desenvolveu duração, estendendo gradualmente o tempo de contato. Mas foi na intensidade que Graves mostrou genialidade. No Carlton Terrace, ele pedia 5 porções de morangos toda tarde, gastando o equivalente a $15 diários em morangos e gorjetas generosas. Esse comportamento excêntrico rapidamente o tornou conhecido como o fanático dos morangos, despertando curiosidade de todos, especialmente da aristocrata. Quando finalmente foram apresentados, ela disse: "Como vai você, meu jovem garoto colonial? Ainda fanático por morangos?" A isca de curiosidade havia funcionado perfeitamente. Graves, então, construiu sistematicamente a relação. Descobriu que ela tinha dívidas de jogo através de investigação indireta com a criada. Criou o problema deliberadamente, fazendo com que um agiota a pressionasse por pagamentos. Ofereceu compaixão e suporte emocional durante a crise que ele mesmo orquestrou. Usando o efeito de primazia, Graves plantou histórias negativas sobre o príncipe, fazendo-a acreditar que havia sido abandonada. Finalmente, inventou cartas falsas do ducado, oferecendo compensação financeira. A aristocrata voluntariamente entregou todas as cartas comprometedoras em troca do pagamento. O mais impressionante é que Graves fez parecer que a ideia de trocar as cartas por dinheiro havia sido dela, não dele. Ela se sentia no controle da decisão, quando na realidade estava sendo cuidadosamente manipulada através de princípios psicológicos precisos. Conclusão: o poder da conexão humana. As técnicas apresentadas neste manual não são truques ou manipulação. São a aplicação científica de como os relacionamentos humanos naturalmente funcionam. Quando você entende os princípios fundamentais que governam a atração, confiança e conexão, pode aplicá-los eticamente para melhorar todas as suas relações. Seja você um vendedor querendo estabelecer clientela, um funcionário buscando melhores relações no trabalho, um pai tentando se conectar com filhos, ou alguém procurando amor verdadeiro, essas ferramentas funcionam porque refletem nossa natureza psicológica básica. O FBI desenvolveu essas técnicas porque vidas dependiam de fazer inimigos se tornarem amigos. Nas situações mais extremas, convencer alguém a trair seu próprio país, a única arma eficaz era a conexão humana genuína. Coerção e intimidação falham, onde a amizade autêntica triunfa. A jornada de dominar essas habilidades requer prática constante e autoconsciência. Você deve superar seu ego natural e focar genuinamente nas outras pessoas. Deve aprender a ler sinais sutis e responder apropriadamente. Deve desenvolver paciência para permitir que relacionamentos se desenvolvam naturalmente, mas os resultados justificam o esforço. Quando você consistentemente faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, elas naturalmente gravitam em sua direção. Quando você demonstra interesse genuíno nos outros, eles retribuem com confiança e abertura. Quando você aplica esses princípios com integridade, constrói uma rede de relacionamentos que enriquece profundamente sua vida. Lembre-se, fazer amigos não é sorte ou talento natural. É uma habilidade que pode ser aprendida, praticada e aperfeiçoada. Com as ferramentas certas e aplicação consistente, qualquer pessoa pode se tornar magneticamente atraente para outros. O verdadeiro poder dessas técnicas não está em conseguir o que você quer das pessoas, mas em criar conexões genuínas que beneficiam todos os envolvidos. Quando você faz alguém se sentir valorizado e compreendido, você não apenas ganha um amigo, você melhora a vida dessa pessoa.
Em um mundo cada vez mais digital e desconectado, a capacidade de formar relações humanas autênticas torna-se ainda mais valiosa. As pessoas estão famintas por conexão real, por alguém que genuinamente se importe com elas. Ao dominar essas habilidades, você não apenas melhora sua própria vida, você se torna uma força positiva no mundo, uma pessoa que faz os outros se sentirem melhor simplesmente por existir. As técnicas do FBI para fazer amigos funcionam porque são baseadas em décadas de pesquisa sobre comportamento humano e testadas nas situações mais desafiadoras imagináveis. Agora, você possui essas mesmas ferramentas poderosas. Use-as sabiamente, use-as eticamente e observe como sua vida se transforma através do poder da conexão humana genuína. O caminho para relacionamentos extraordinários começa com uma escolha simples: focar menos em si mesmo e mais nos outros. Quando você consistentemente faz essa escolha, descobrirá que fazer amigos não é apenas possível, é inevitável. Se este conteúdo foi valioso para você, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal Resumo Narrado. Temos uma biblioteca incrível de resumos de livros transformadores que podem revolucionar diferentes áreas da sua vida. Obrigado por fazer parte da família Resumo Narrado. Até o próximo resumo. Continue aplicando essas técnicas e observando a magia dos relacionamentos humanos se desenrolar em sua vida.